Bom dia, gente. Hoje a gente vai revisar um pouco sobre múltiplos, divisores, MMC e MDC, certo? Então, começando por múltiplos. Quando eu falo em múltiplos, certo? Eu quero saber de quanto em quanto se repete um valor. Por exemplo, quando eu quero os múltiplos de 4. Eu sei que começa em 0, certo? Então, múltiplo, toda contagem inicial começa em 0. A partir do 0, eu vou aumentando de 4 em 4. 4. Com 4, 8. Com 4, 12. 16, 20. E assim por diante. Esses 3 pontinhos, que é reticência, significa que eu posso continuar aumentando. Então, isso é a ideia de múltiplos, certo? Quando eu falo divisores, eu quero saber os números que dividem exatamente aquele número dado. Por exemplo, os divisores de 20. Quem divide 20 de forma exata? Então, toda vez eu já começo com o número 1. Por quê? Todo número pode ser dividido por 1. Então, 20 dividido por 1 dá 20. 20 eu também posso dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, aqui eu vou escrever, ó, 20 dividido por 1 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Se eu for fazer 20 dividido por 3, dá 6 e sobra 2, certo? 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, dá 6, alguma coisinha, porque resta 2, certo? Então, o 3 vai entrar aqui. Não. 20 dividido por 4 dá 5. Exatamente. Então, o 4 entra aqui. Se vocês pararem para observar, 20 dividido por 4 dá 5. Logo, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, o que eu queria que vocês observassem era o seguinte, que essa divisão com essa, elas inverterão os números. Então, só basta pegar a próxima que vai inverter. Se eu já estou repetindo os meios, 20 dividido por 2 deu 10. Então, eu vou fazer 20 dividido por 10, que dá 2. E a próxima, 20 dividido por 1, que deu 20. No caso, eu vou fazer 20 dividido por 20, que vai dar 1. Então, esses são os divisores do número 20. São os números que dividem 20 de forma exata. Então, agora a gente vai partir para MMC. MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum, certo? Então, MMC significa mínimo múltiplo comum. Quando eu falo MMC de 2 números, ou de 3, quantos eu quiser, então, por exemplo, eu quero o MMC de 4, 5, deixa eu fazer aqui o 5 de novo bem direitinho, e 10. Eu quero saber, dentre os múltiplos de 4, de 5 e de 10, o que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo e que é o primeiro que eu vou encontrar ao mesmo tempo, fora o número 0. Então, eu tenho algumas formas de fazer. Eu posso fazer os múltiplos de 4. Então, aqui, ó. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim vai. Posso fazer os múltiplos de 5. 0,
5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim vai. Os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40 e assim vai. Quando eu olho para esses múltiplos, o que é que eu observo? Que o 20 se repete nos 3. Então, fora o 0, qual o primeiro número que está se repetindo? O 20. Então, eu posso dizer que esse 20 é o MMC de 4, 5 e 10, certo? Então, só lembrando, MMC é o menor múltiplo comum, ou seja, pertence a todos. Agora, aproveitando que a gente já fez de 4, 5 e 10, e só para ver a segunda forma de fazer. A segunda forma de fazer, eu posso fazer uma fatoração de todos ao mesmo tempo. Então, vou escrever 4, 5 e 10. E vou fazer a fatoração. Começando pelo 2. 4 dividido por 2 dá 2. 5 dividido por 2 não é uma divisão exata. Então, vou baixar o 5. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, eu já fiz a primeira linha. Nessa segunda linha, agora, eu tenho 2, 5 e 5. 2 eu continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá para dividir exatamente por 2. Então, baixo esse 5 e esse 5. Agora, eu tenho 5 e 5 que pode ser dividido por 5. Resta 1. E 5 dividido por 5 também resta 1. Então, finalizei chegando no resultado 1 aqui. Então, agora o que é que eu vou fazer? Pegar esses três números e multiplicar. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Então, só para entender que tem essa segunda forma de achar o MMC. Agora a gente vai ver o MDC, que é o máximo... Vixe Maria. Divisor comum. Quando a gente fala em máximo divisor comum, a gente quer saber o maior número que divide um conjunto de números. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Eu quero o máximo divisor comum de 28 e 42. Certo? Então, vamos para lá. Os divisores de 28. Então, 28 dividido por 1 dá 28. 28 dividido por 2 dá 14. 28 não divido por 3 exatamente, que dá 9 vezes 3, 27, sobra 1. Então, vou escrever aqui 9 e 1 entre parênteses. Dá 9 e resta 1. 28 dividido por 4 dá 7. 28 dividido por 5 dá 5 e resta 3.
28 dividido por 6 dá 4 e resta 4. Então eu vou chegar em 28 dividido por 7. Então eu já sei que 28 dividido por 7 vai dar 4. O próximo vai ser 28 dividido por 14, que dá 2. E 28. Certo? Então achei os divisores de 28. Então agora eu vou querer achar os divisores de 42. Vou fazer o mesmo processo. Vou escrever aqui só os parciais. 42 dividido por 1. 2. 3. 6, 7. 14. 21 e 42. Quem quiser conferir, só é dividir 42 por todos esses números, certo? Então, quando eu falo agora o máximo divisor comum de 28 e de 42, eu quero saber o número que vai estar aqui e aqui ao mesmo tempo, fora o 1. No caso, se não tiver nenhum igual, a gente vai procurando. Então, entre os números que tem aqui, temos o 7, que se repete. Não tem um maior. Temos o 14 também. E não temos outro maior. Então, temos os divisores 2, que está aqui. 1, 7 e 14. Então, o maior seria o 14. Então, 14 é o MDC de 28 e 42. Outra forma de encontrar seria fazendo a fatoração. 28, 42, dividido por 2 dá 14. 42 dividido por 2 dá 21. Então, esse 2 dividiu 28 e 42 ao mesmo tempo. 2. 14 dividido por 2 dá 7. 21 não dá. Então, esse 2 não dividiu os dois ao mesmo tempo. Só dividiu 14. Nessa linha aqui eu vou dividir por 3 o 21. 21 dividido por 3 dá 7. E o 7 não dá para dividir. Então, o 3 não dividiu os dois ao mesmo tempo. E nessa linha aqui, o 7 dividido por 7 dá 1 e 1. Então, o 7 dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, no final, eu vou pegar o 2 e o 7. 2 vezes 7, 14. 14 é o MDC de 28 e 42. Então, a atividade de hoje vai ser ver esse vídeo e comentar. Certo? Valeu, turma.